E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra falar sobre o final do volume 1 da 4ª temporada de Stranger Things. Nessa sexta-feira, dia 27 de maio, a Netflix liberou os 7 primeiros episódios da 4ª temporada de Stranger Things. E olha, acontecem muitas coisas nessa temporada. É uma evolução, tem muita coisa legal acontecendo. Se você ainda não assistiu, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando o que eu achei sem spoilers, porque nesse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre o final, como a história acabou e também explicar algumas revelações que tiveram nesse último episódio. Então se você ainda não assistiu, para por aqui ou assista por sua conta e risco. Se você já assistiu, quer discutir esse final, continua assistindo. Lembra antes de deixar o seu like aqui no vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, vão ter outros vídeos de Stranger Things por aqui e também sobre outros filmes e séries, música também. Você com certeza vai achar algo que você gosta. Bom, eu vou focar aqui no nosso último episódio pra gente ver o desfecho de cada grupo de personagens. E o último episódio, na verdade, tem um desfalque, né? O pessoal da Califórnia, que na verdade agora está em Utah, lá nos Estados Unidos, com a Suzy, não aparece nesse último episódio. A última vez que a gente viu eles foi lá no penúltimo, né? No 6º episódio, no caso, que eles estavam tentando descobrir a localização do computador pra descobrir onde está a Eleven. E aí a Suzy ajuda eles ali, com a ajuda do computador do pai dela. Mas depois disso, eles acabam não aparecendo no último episódio, que é o mais longo até aqui, 1h40. E tem muita coisa acontecendo com os outros núcleos, então acaba que eles ficam parados um tempinho, porque eu acho que o desenvolvimento deles vai depender do que a gente vai ver da Eleven nesse último episódio. Mas antes de chegar na parte da Eleven, que é a mais reveladora de todas, vamos voltar aqui e começar a falar sobre o Hopper na Rússia, né? A gente sabe que ele foi preso pelos russos, foi levado lá para trabalhar para eles nos campos, nos treinamentos, mas em um determinado momento ele, enfim, acaba infringindo muitas regras, tenta fugir e ele é levado para o pior experimento de todos, que é lutar contra nada mais nada menos que o Demogorgon. E logo assim que ele ouve falar desse monstro, ele já sabe exatamente o que é. O pessoal da noite ali que tá reunido, eles sempre juntam um grupo de prisioneiros pra lutar contra o Demogorgon, dão um monte de comida pra eles, e o Hopper logo percebe que o monte de comida não é pra deixar eles felizes, é pra alimentá-los pro Demogorgon ser alimentado. Ele percebe, arranja uma confusão ali pra que o experimento seja cancelado naquela noite. E nisso ele consegue roubar uma bebida, álcool para alimentar e também um isqueiro, porque ele sabe que o Demogorgon não gosta de fogo. Então ele dá uma fugida ali rapidinho, dá um esquema para conseguir estar mais preparado para quando de fato isso for acontecer na noite seguinte. E é justamente na noite seguinte que a Joyce consegue se infiltrar lá na prisão. O que acontece é que ela e o Murray chegam lá na Rússia com o Yuri, né? Depois de todas as confusões, eles acabam chegando lá. E aí eles conseguem arranjar um acordo, prendem o Yuri basicamente e conseguem arranjar uma forma de entrar na prisão. O Murray se passa pelo Yuri, que é aquele contrabandista que o pessoal da Rússia faz alguns acordos porque, enfim, ele faz o trabalho sujo e não conta pra ninguém. Então ele é meio que conhecido por ali. Murray se disfarça dele, finge que tá levando a Joyce e o Yuri se passando pelo Murray como prisioneiros. Então ele faz todo um esquema lá pra eles conseguirem se infiltrar na prisão. E nisso o Hopper está lá com o Demogorgon. A gente tem um momento de muita tensão, eles são colocados lá. Hopper tá preparado, mas tem um momento de muita tensão em que o isqueiro que ele conseguiu não acende, demora muito pra acender, fica lá soltando faísca, o fluido tá acabando. Eu fico pensando, no episódio anterior, não sei se esse episódio já tava, Hopper, para de ficar apertando esse isqueiro, pelo amor de Deus, guarda pra quando precisar. Foi isso que aconteceu, no 7º episódio chegou lá, ele ficou muito tempo, não conseguia acender de jeito nenhum, e nisso, os outros prisioneiros foram sendo mortos um a um pelo Demogorgon, né, enquanto o fogo não se acendia ali, os outros iam acabando. Então, enquanto estava rolando tudo isso, aí Joyce, Murray e Yuri estavam lá meio que assistindo como convidados especiais, mas Murray estava com uma arma e nisso ele ameaça o chefe da guarda que tá ali ao lado dele, e aí eles conseguem, pouco a pouco, ir passando por todos os guardas que estão ali com ameaças e também algumas lutas, e conseguem abrir o portão pro Hopper e aí pro Enzo escaparem, porque nesse ponto da luta
todos os outros já morreram, o Hopper conseguiu acender ali o fogo, mas o fogo tá quase acabando e eles precisam de um jeito de escapar. E aí a Joyce consegue abrir a porta, eles conseguem sair, depois de um momento de tensão, o Demogorgon fica pra dentro e ele sai no momento em que o fogo se apaga. Uma coisa bem tensa, que a gente fica com o coração na mão, mas dá tudo certo. E a gente tem no final a cena mais fofa de todas, assim, que tive que segurar umas lágrimas, que é o Hopper reencontrando a Joyce, né? A Joyce já chega quase chorando pra ele, aí o Hopper vê ele, tipo, não consegue acreditar. Nossa, foi muito, muito lindo ver esse reencontro dos dois. E assim, a gente não tem um final, a gente não sabe como eles vão conseguir sair dali. Provavelmente vários alarmes já soaram, muitos guardas vão aparecer e vai ser muito difícil eles escaparem de fato, mas o fato da parte deles ter acabado com os dois juntos já dá aquele quentinho no coração e já dá um final que vai fazer a gente aguentar um pouquinho mais até o dia 1º de julho. Vamos agora falar então do núcleo de Hawkins. A gente acaba o episódio 6 com o Steve sendo puxado pelo portal do lago lá, Watergate, como Dustin gosta de chamar, pro mundo invertido. Nisso, a Nancy, a Robin e o Ed acabam seguindo ele pra tentar salvá-lo. Ele tá sendo muito atacado pelos morcegos ali, né, que ficam puxando ele, sugando sangue, os morcegos no mundo invertido, que são ainda piores do que morcegos normais, mas em um determinado momento a gente vê que a Nancy, a Robin e o Ed chegam e ajudam ele a se desfazer desses morcegos, conseguem fugir, fica tudo bem, né? Tudo bem em determinado ponto, porque eles estão agora no mundo invertido e o portal que eles tinham para a realidade tá agora sendo guardado, tá sendo protegido pelos morcegos, eles não conseguem chegar perto de jeito nenhum. E aí, a ideia que eles têm é procurar armas para conseguir atirar nos morcegos e passar por lá. Nisso, a Nancy lembra que na casa dela, ela tem umas armas, né, um estoque de armas que ela guardou, enfim, ela tem, né, a Nancy é uma pessoa muito surpreendente e ela tem 2 armas lá. E aí eles falam, poxa, então vamos, porque é muito mais perto do que a gente chegar até a delegacia de polícia lá no mundo invertido, que é meio que uma cópia de Hawkins. Enquanto isso, o Dustin, a Max e o Lucas são pegos pela polícia ali perto do lago, onde havia acabado de rolar um assassinato, né? E aí eles são interrogados justamente na casa dos Wheeler. Por que eles são levados pra lá? Ninguém sabe. Afinal, nem a Nancy tá lá. Eles são levados pra casa dos Wheeler, mas assim, é uma coincidência muito boa. Porque eles estão lá sendo interrogados, eles mantêm a história de que eles estavam só querendo dar um passeio no lago e aí a Max foi desafiada a gritar pra polícia, eles não têm nada a ver com o caso. E aí a polícia decide então interrogá-los individualmente. Nisso a Max é chamada e aí o Dustin e o Lucas ficam no canto e claro, Erika, maravilhosa, decide perguntar o que realmente está acontecendo, porque ela sabe que aquilo ali que eles estão contando não é verdade. E aí ela ameaça o Lucas ali de contar segredos sobre ele e eles decidem falar o que realmente aconteceu. E nisso ela faz uma pergunta muito boa. Quem criou o portal que está no lago? Porque anteriormente a gente só teve 2 portais, um criado pela Eleven, outro criado pelos Sussos. Quem criou este portal agora no meio do lago? E aí eles começam a debater teorias e surge aí a grande revelação de que o Vecna é parecido com a Eleven de alguma forma e foi ele que abriu os portais. Toda vez que ele comete um assassinato, ele consegue abrir um portal para o mundo invertido. E por isso que tinha um portal no lago, porque houve um assassinato ali. E nisso eles percebem que provavelmente vai ter um portal também no trailer do Ed e ali na estrada atrás, onde também houveram outros assassinatos relacionados ao Vecna. E é muito legal que enquanto eles estão tendo essa discussão, o pessoal que está no mundo invertido tá chegando na casa dos Wheeler pra pegar a arma da Nancy e aí o Steve começa a ouvir a voz do Dustin, porque tem uma conexão ali entre os dois lugares, né, já que é um meio que embaixo do outro, e aí eles começam a ouvir. E aí nisso eles percebem que tem essa conexão, mas eles não conseguem falar para lá, mas eles podem mandar sinais, e é isso que eles lembram da primeira temporada, quando o Will foi parar no mundo invertido, que ele se comunicava com a Joyce pelas luzes, e aí eles decidem se comunicar pelas luzes também. E aí, a Erika maravilhosa, todos reparam que tem uma luz piscando ali, o Dustin repara que eles estão mandando um SOS, e aí eles arranjam um jeito de comunicar através de um painel de luz ali, que é da irmãzinha do Mike e da Nancy. E aí eles arranjam esse jeito de se comunicar e dá tudo certo. Eles conseguem avisar onde estão. E o Dustin, o Lucas e, na verdade, a Erika, porque a Max ainda tá sendo interrogada, conseguem
avisá-los de que tem outro portal lá no trailer. E aí os 4 em cada dimensão, então os 8, pegam bicicletas pra irem até lá. E aí, no caso, a Meg sai do interrogatório da polícia e eles tentam resgatar um ao outro. Nisso, o que acontece? Eles descobrem, chegam lá no trailer, tem um portal maravilhoso, Robin consegue sair, Ed consegue sair. Nancy é a próxima. Na hora que ela vai, ela começa a escalar. E aí, ela é possuída lá pelo Vecna. E aí, ela não consegue sair, ela fica paralisada, né, daquele jeito que a gente já viu durante toda a temporada, enquanto a mente dela tá lá na época da Barbie, que ela se sente culpada porque a Barbie morreu porque ela acabou ficando com o Steve na primeira temporada. Enfim, aí o Steve fica lá doido, tentando acordá-la, então ele não sai do mundo invertido. A última cena que a gente tem deles é a Nancy parada lá, a gente não sabe o que vai acontecer, normalmente quando alguém é tomada pelo Vecna é pela morte, mas o Vecna, apesar de fazer uma chantagem com ela, ele decide contar a própria história. E aí a gente vai saber qual é a origem do Vecna, que se liga diretamente à história da Eleven neste último episódio, que é um que tem muitas revelações. Bom, a Eleven tá lá no laboratório fazendo vários experimentos, inclusive com o Papa, o Dr. Brenner, que está lá, né, tentando fazê-la recuperar os poderes. Ela chega em um determinado momento a conseguir usar tudo, mas ela não sabe o que ativou esta memória ou este instinto dela de poder. E aí ela tá passando por esses experimentos de voltar nas memórias dela da época em que ela morava ali no laboratório para tentar descobrir o que ativa os poderes dela. E aí, enfim, ela passa por várias coisas. Os 8 primeiros minutos da série, que são o que mostram um grande massacre, ela tem essa visão e ela percebe que a culpa do massacre é dela, então ela não quer voltar para isso, mas é justamente o que ela precisa fazer para que tudo funcione. Então, no último experimento, nesse momento de grande decisão, ela vai reviver as memórias do massacre para entender o que aconteceu, o que ativou um grande poder nela, que teoricamente ela matou tantas pessoas. E aí é nessa memória que a gente descobre o que realmente aconteceu e que na verdade a Eleven não foi responsável por todo o massacre, a morte de todas as crianças ali, por mais que ela sofresse muito bullying ali dentro. Bom, então a gente descobre que ela estava lá e ela cria uma ligação muito profunda com um dos guardas ali, né, que cuida, não sei se ele é exatamente um enfermeiro, eu não sei nem se menciona o nome dele antes, mas ela cria uma ligação mais forte com o personagem do Jamie Campbell Bower, que conta muitas coisas pra ela sobre o que tá acontecendo ali, né? Ele fala que o Papa mente e que ela tem que ficar atenta, e ele conta sobre um plano que está provavelmente sendo executado de que o Papa quer que ela morra e quer que todas as outras crianças sejam os responsáveis por matá-la. E aí ele dá um jeito e fala que ela precisa fugir, dá um cartão pra ela, fala pra ela arranjar um plano e fala que ela precisa fugir. E aí nessa ligação, a Eleven consegue escapar, chega pra perto dele, e aí ele fala que ele não consegue sair porque ele tem um dever com as pessoas ali, né? E ele também fala que ele está sendo rastreado por um dispositivo que está no pescoço dele. Esse dispositivo, eu não sei se é pra rastrear ou se é, na verdade, e eu acho que é, na verdade, pra inibir os poderes deles. Porque o que acontece é que a Eleven fala, não, vamos fugir, eu não vou te deixar aqui. E aí a Eleven, com os poderes dela, tira o chip que está dentro dele. Nisso, eles tentam fugir, só que aí chega a equipe pra prendê-los, e aí eles saem correndo, e aí em um determinado momento, eles são encurralados, e é aí que o enfermeiro, esse guarda, usa os poderes dele e a gente percebe que, na verdade, ele não é um guarda, ele é a criança, o experimento número 1, que as pessoas falavam que tinha morrido. Ele está lá, né, e tem poderes muito fortes. E aí ele coloca a Eleven numa salinha e fala, não saia daí. Só que, enquanto a Eleven tá na salinha, ela começa a ouvir muitos barulhos de gritos e tensão e de um horror acontecendo, e ela se sente no dever de ver o que está acontecendo. E aí ela sai e ela percebe que as mortes já estão acontecendo de forma muito grande, ela não teve nenhuma responsabilidade ali. E aí ela chega lá na salinha do arco-íris que eles falam, e ela vê que quem é o responsável por tudo é o número 1 ali. E aí ele é o momento em que ele confronta ela e vai contar a história. E a gente vê simultaneamente, enquanto o número 1 conta a história dele pra Eleven, que é junto com o momento que o Vecna tá contando a história dele pra Nancy, porque essas histórias, sim, se convergem. Na verdade, o número 1 é o Vecna. O Vecna é o número 1.
E os dois são o filho do Victor Creel, o Henry Creel, que a gente achava que tinha morrido. O Henry, então, número 1, começa a contar a história dele, falando que ele sempre se sentiu excluído, nunca se sentiu pertencente a alguma coisa, sempre se sentia muito sozinho. E aí, ele não queria se mudar com a família pra Hawkins, mas a família decidiu levar ele pra lá, porque sabia que já tinha alguma coisa estranha. Mas lá, nessa nova casa, ele se sentiu pertencente, porque ele achou um ninho de viúvas negras, as aranhas, que eram aranhas individuais, e aí ele se identificava com elas. E aí, nisso, ele foi aprendendo que ele tinha algum tipo de poder dentro dele, e ele foi começando a praticar com animais. A gente vê que ele mata um esquilo em um determinado momento, e aí ele vai ficando mais forte, ele tem esses poderes dentro dele, e esse sentimento de que o mundo é injusto, que ele não gosta das normas do mundo, não gosta do tempo passando, não gosta das convenções sociais envolvidas em tudo. Então ele é uma pessoa que tá sofrendo ali. E aí nisso ele percebe que a mãe já sabe que ele não é essa pessoa boa, que a mãe sabe que ele tem alguma coisa ruim dentro dele, e a irmã também. Em um determinado dia, no jantar, na verdade não é o Vecna que surge do nada. Quem é o responsável por matar a mãe e a irmã é o próprio Henry, o filho ali da família que estava excluído num cantinho que ninguém tinha ouvido falar. Ele é o responsável por matar as duas sem muitas dificuldades e mentes aí. E aí nisso ele vai tentar matar o pai, só que ele não consegue terminar porque ele ainda é muito novo, não sabe controlar os poderes, fica fraco e desmaia. Então, quando o Victor Creel sai do transe dele ali do mundo invertido, ele vê o filho que ainda não morreu. O que é estranho, porque, né, todos os outros tinham morrido, mas a gente não tinha sacado isso antes. Não sei, eu não tinha sacado, mas assim, muito inteligente. E aí, na história que o Victor Creel conta, ele conta que o menino ficou em coma por algum tempo e depois acabou morrendo. Mas, na verdade, ele foi levado pro laboratório Hawkins, pro Dr. Brenner. E aí, pro Dr. Brenner começar a testar, né, entender o que tá acontecendo. Mas, o Henry conta que o que aconteceu foi que o Dr. Brenner não queria só testar e entender os poderes, queria controlá-lo. E aí isso pra ele não rolou, ele não queria. E aí ele foi passando durante todo esse tempo tentando se rebelar. Quando ele acabou saindo do instituto, o Dr. Brenner decidiu continuar esse estudo e a vontade de controlar outros jovens, e por isso criou o experimento que acabou surgindo, a Eleven. E aí o número 1 conta que assim que a Eleven surgiu, ele sentiu uma ligação por ela, ele achou que eles eram parecidos. E aí ele pede pra Eleven se juntar a ele. E é nisso que a Eleven fala que não, que aquilo não é certo, que ele matou um monte de criança. E aí a gente vai ver uma grande luta entre os dois, né? Teoricamente o número 1 é muito mais poderoso, mas a gente sabe que a Eleven tem muitos poderes também. Só que no começo da luta, ela não tá conseguindo, tipo, ele tá atacando, ela não tá conseguindo, porque ele sempre contou pra ela que ele tirava os poderes de memórias ruins dele, né? Uma memória que deixava ele com raiva. E é isso que trazia o poder dele. Quando a Eleven tenta usar essas memórias que a deixam com raiva, ela tem poder, mas não forte o suficiente. O que faz ela ter o grande poder, ela traz o grande poder dela de uma memória de amor, quando ela lembra da mãe dela no nascimento falando que amava. E aí, a partir disso, a Eleven percebe que a grande fonte de poder dela são as memórias boas, de amor, de carinho, e que, assim, a partir do momento que ela sair daquela memória, vai ser o que ela precisa para derrotar o Vecna, que na verdade é o número 1, e vai mostrar toda essa ligação entre eles até o final da 4ª temporada, provavelmente, né? Mas aí, nesse grande momento, quando ela acessa a memória de amor, ela consegue finalmente, então, derrotar o número 1, só que aí ela não mata ele, né? Ela não faz aquele esquema dele, ele vai meio que se desintegrando e ela, na verdade, manda ele para o mundo invertido. E nisso que ela manda ele pro mundo invertido, ele vai se transformando já direto no Vecna, né? Nesse ser que é meio morto-vivo. E é aí que vai vir o surgimento disso de fato. Então, na verdade, quando o Victor Creel morreu, não existia o Vecna, o monstro ainda, né? Existia só o filho que tava mexendo com a mente dele ali, mas o Vecna de fato surgiu só anos depois, quando a Eleven começou, jogou esse poder nele e ele transformou de um humano pra esse monstro, de certa forma. E eu amo que no episódio 3 a gente tem o monstro e a super-heroína, que a gente acha que os dois são Eleven. A Eleven se sente monstro e super-heroína, né? Mas nesse 7º episódio a gente vê
o embate de fato do monstro e da super-heroína. Enfim, a série eu acho que dá vários ganchos pra continuar, mas ao mesmo tempo eu gosto muito que o 7º episódio termina bem redondinho ali, fechando um pouco as histórias de cada um. A gente entende, né, esse grande mistério. Eu acho que a ideia de colocar o 7º episódio aí pra essa quebra de volumes foi muito boa, até porque a gente vai ter um 9º episódio de 2h30 ou mais. Então, eu gostei bastante dessa ideia. Acho que a série se desenvolveu muito bem e esse último episódio teve muitas revelações. Algumas coisas ainda ficam dúvidas, né, que eu acho que vão ser desenvolvidas nos próximos episódios em relação a principalmente o Vecna, né, como ele foi se adaptando, por que ele demorou tantos anos pra atacar, ou se na verdade ele era a mente por trás de tudo mesmo, desde o começo. E é justamente por isso que os Demogorgons iam atrás da Eleven, enfim, eu acho que tem muitas teorias pra fazer a partir daí, e eu vou trazer outro vídeo aqui no canal pra falar sobre essas teorias daqui pra frente. Mas este é o fim do volume 1 da 4ª temporada de Stranger Things. O que você achou desse fim? Você gostou de como a história se desenvolveu? Comenta tudo aqui. Manda pra algum amigo que já terminou de assistir a série, quer conversar sobre esse final também, manda esse vídeo pra eles, também pra ajudar a divulgar aqui o canal. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!